O Bruno é um cara tímido, mas quer ver ele abrir um sorrisão? É só oferecer um bom sorvete para ele. Mas tão gelado quanto essa guloseima é o início da história de empreendedorismo de Bruno. Em 2012, ele abriu um restaurante japonês, um sonho que derreteu em pouco tempo. Um verdadeiro fiasco. Onde foi que eu errei? Imagina só você abrir um restaurante que fatura apenas R$ 20 por dia. E para piorar, você tem que tirar dinheiro de outras fontes de renda justamente para conseguir pagar funcionário, arcar com as despesas. E foi exatamente isso que aconteceu com o Bruno. Em 2012, ele abriu um restaurante japonês. E aí, o negócio não foi nada bem, a ponto dele nem conseguir vender o ponto para outra pessoa. Estamos no Plano Piloto, região central de Brasília, para investigar a história do Bruno e entender exatamente onde foi que ele errou e, é claro, analisar a situação e trazer as soluções. Oi, Bruno. Tudo bem? Obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Bruno, para começar, quando que você decidiu abrir um restaurante japonês? Eu vim de uma família empreendedora, a gente sempre empreendeu, não vim de uma família de serviço público e tudo mais, com todo respeito a isso, mas eu venho de uma família empreendedora. Só que empreender com os pais é diferente de você empreender com o seu próprio negócio. Quando você abre o seu próprio CNPJ, tudo muda, né? Quando chega o boleto para você pagar, a coisa é diferente. E eu tinha esse sonho de empreender. Na época eu namorava uma outra pessoa que também tinha muito esse sonho de empreender junto comigo. E a gente pesquisando, buscando alguma coisa para empreender, essa coisa que mexia com a gente, vamos empreender, vamos, olhando para os nossos pais, ela também tinha esse sonho de empreender, uma família empreendedora, e a gente foi atrás de buscar alguma coisa para a gente fazer. E a gente viu no mundo das franquias uma porta de entrada muito grande do empreendedorismo, né? Uma forma de você começar, uma forma de ter um suporte, uma forma de começar bem com um apoio de uma franquia, né? E foi isso que a gente fez. Só que a gente fez da maneira errada, a gente não se planejou, a gente não pesquisou. É isso que eu ia falar com você agora. Então, quer dizer, você teve o sonho de abrir uma franquia junto com a pessoa que você estava namorando. Exato. E aí decidiu abrir um restaurante japonês. Mas você fez algum planejamento, você se organizou para isso? E por que um restaurante japonês, não outro tipo de empreendimento? Legal. Vamos lá. Primeiro, eu não me planejei. A primeira franquia que eu achei, a primeira que nos recebeu, a gente já foi comprar. E aí, só para explicar, essa minha namorada antes, hoje é minha esposa, que empreende comigo, a gente trabalha junto. E na época a gente não se planejou, não fez nada, a gente tinha um dinheirinho guardado, ela também tinha um dinheirinho guardado, vamos abrir uma franquia. A primeira que a gente viu, pra você ter ideia, em torno de 15 dias a gente já decidiu comprar a franquia, a gente não ligou para os franqueados, então é muito importante ligar para a rede franqueada, pesquisar isso antes, a gente não fez pesquisa nenhuma. O primeiro que recebeu a gente, gostamos do produto e compramos. A franquia é um modelo de negócio muito bom para quem não quer começar a empreender do zero, já que toda a operação é copiada e transferida para um outro ponto comercial com a autorização de quem criou o modelo inicial. Entre as vantagens de abrir uma franquia é que o empreendedor inicia um negócio contando com a credibilidade de uma marca já reconhecida no mercado. Vocês tiveram algum suporte da rede, da franquia ou não? Num primeiro momento, sim, um suporte, vamos dizer, mais ou menos. Depois, num segundo momento, a gente não teve mais suporte nenhum, acabou o suporte. Nós fomos praticamente abandonados na operação. Pra você ter ideia, a gente que inovava, a gente trazia produto, a gente trazia soluções para a rede, a gente trazia coisas que implementava na nossa rede, na nossa loja, e a franqueadora implementava isso em outras lojas, buscava isso com a gente. Então a gente era uma porta de inovação dentro da nossa rede, entendeu? E Bruno, conta pra gente o seguinte, vocês não fizeram planejamento administrativo e vocês fizeram planejamento financeiro para essa empresa? Vocês guardaram dinheiro, pensaram nisso? Também não, esse foi um dos grandes problemas, porque foi prometido para a gente, falando em números aqui, foi prometido que a gente gastasse em torno de X mil reais para abrir a loja. E ficou quase 2 vezes esse valor, quase 2x a gente gastou para montar a loja. Então no começo isso já foi impactante para a gente. A gente tinha um orçamento para gastar aquele X e não 2x. Então a gente já entrou com devendo, já entrou com empréstimo, já entrou com vários problemas financeiros que não eram previstos naquele momento. Isso cortou porta de pegar novos capital de giro, tivemos que vender carro, tivemos que fazer muita coisa
porque gastamos muito mais do que o previsto para montar aquela primeira loja. E aí, como é que vocês fizeram? Como é que vocês se organizaram para tentar sustentar a loja? Que inclusive você contou pra gente que ela não faturava nem R$20 por dia. Aliás, teve dia que faturou só R$20. Isso. Como é que foi essa situação? A gente tirava de outras fontes. Na época que eu trabalhava, a minha esposa, no primeiro momento, deixou o serviço público para se dedicar à operação. Eu fiquei conciliando o serviço público e o restaurante. E aí, todo mês, quando caía o meu salário, era o dia de pagar funcionário. Então a gente tirava do meu salário, pagava funcionário. E a gente dava um jeito, tirava de outras fontes, fazia mais empréstimo e sempre fazendo essa bola girar e a dívida crescendo. E aí o dia que vendeu R$20, eu lembro direitinho, a gente sentou, né? Foi um dia muito impactante pra gente lembra desse dia até hoje. Sentamos, minha esposa chorou, eu também, ficamos bem emocionados com isso. E aí a gente resolveu que não dava mais. Vamos fazer outra coisa, vamos transformar aquele restaurante em um restaurante. Na época passou tudo na nossa cabeça. Não é de hoje que a comida japonesa caiu no gosto do brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Franquias, Restaurantes e Fast Foods, voltados à culinária oriental, faturam em média R$10 bilhões por ano no país. Estima-se que o ticket médio dos consumidores atendidos nesses estabelecimentos seja de R$80 por pessoa. Um mercado que movimenta uma média de R$36 milhões todos os dias no Brasil. Mas Bruno, antes disso vocês sentaram e pensaram, agora está na hora de fechar a loja. Como é que foi essa conversa, como é que foi esse dia e o que vocês pensaram? Vocês chegaram a analisar onde vocês erraram ou não, simplesmente bateu aquela vontade de fechar e a gente vê depois o que faz? Bem, a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? A gente nunca pensou em simplesmente fechar as portas e assumir aquele prejuízo. Primeiro a gente tentou vender o ponto, ficamos aí quase 6 meses tentando vender aquele ponto. E em paralelo a isso, a gente queria transformar o nosso restaurante em outra coisa, né? Talvez um restaurante brasileiro. Foi um dia muito... A gente ri até hoje sobre isso, mas um dia a minha sogra falou, vamos fazer um caldo, vamos fazer a noite do caldo. Imagina um sushi, um restaurante japonês, fazer a noite do caldo. Então isso pra gente foi a gota d'água. Vocês chegaram a fazer? Não chegamos a fazer, porque não tinha nada a ver, isso não tem, né? Mas foi uma coisa que marcou pra gente, falou, não, isso é o fim do cúmulo. Imagina, fazer uma noite do caldo no restaurante japonês, né? Não conecta, né? Então foi aí que a gente resolveu vender ou transformar aquilo no restaurante brasileiro, para sair daquela situação. Mas a gente nunca pensou, não passou pela nossa cabeça desistir, fechar as portas, parar de empreender de uma vez. E analisando o empreendimento de vocês, onde vocês viram que vocês erraram? Você falou do planejamento administrativo, falou também da questão da organização financeira, e questão de funcionários, questão de organização de loja, questão de montagem de marca. Se você pudesse pontuar, o que você diria exatamente que vocês erraram ali? Eu acho que nunca é uma coisa só, né? Eu acho que nunca eu errei exatamente nisso. Eu acho que faltou planejamento, faltou estudo, faltou autorresponsabilidade, acho que faltou capacitação. Então, assim, eu deveria ter me capacitado muito mais, não só planejamento, financeiro, como lidar com as pessoas. Então, assim, a gente era muito ruim na questão de lidar com pessoas, né? De ser um líder, crescer como líder, como pessoa. Então, acho que foi uma jornada muito grande de desenvolvimento empresarial e como pessoa também, como líder, né? Porque um líder é aquele que influencia as outras pessoas a um objetivo comum, né? A entregar um resultado que a organização espera. Então a gente era muito ruim nisso. O setor alimentício é um dos principais geradores de empregos no Brasil. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, mais de 1.600.000 trabalhadores atuam em 45 mil empresas. Bruno, você acha que faltou sentar com a sua esposa e analisar realmente o que estava acontecendo com o restaurante? Pelo que eu entendi, parece que vocês estavam só tocando, tentando manter ele aberto, pagando a despesa do jeito que dava. Você acha que faltou um pouco disso? Muito, faltou muito isso. Faltou a gente sentar, analisar, botar os números na planilha. A gente só pagava boleto, era um boleto atrás do outro, empréstimo, então assim, e deixando a vida me levar, né? Então era muito isso, sem planejamento, sem sentar e definir um rumo, o que a gente vai fazer no ano que vem, o que a gente vai fazer no mês que vem, quais ações a gente vai tomar, colocar isso no papel, colocar isso às vezes até visualmente, né, na parede. Eu acho isso bem importante e não tinha, na época a gente não fazia isso de maneira nenhuma. E aí você me contou antes da entrevista que vocês baixaram as portas, decidiram viajar e repensar tudo. Como é que foi esse momento?
Então, o restaurante ainda estava aberto, a gente decidiu fazer uma viagem, nosso filho tinha 6 meses de idade, a gente resolveu fazer uma viagem com ele, mesmo pegando empréstimo e rolando dívida, vamos dizer assim, né? A gente resolveu fazer uma viagem e a gente buscando trazer novidades para transformar a loja, para transformar a marca, para virar aquele restaurante em outra coisa. Então né? vocês tinham a esperança do restaurante ainda? Tinha esperança não daquele formato, daquela maneira, mas a gente tinha esperança do ponto comercial e a gente tinha esperança da gente se transformar e a gente fazer um negócio de sucesso. Então a gente viajou para trazer novidades, para colocar ali ou um outro restaurante japonês, ou um restaurante brasileiro, ou qualquer tipo de negócio de alimentação. A gente acreditava muito em um negócio de alimentação, acreditava muito que a gente conseguiria fazer uma outra marca ali naquele local. Você falou de crédito, vocês pegaram dinheiro emprestado no banco, vocês planejaram para conseguir isso também, ou simplesmente foi lá, conseguiu dinheiro e foi injetando? Era isso, sem planejamento. Na época eu era do serviço público, então os primeiros empréstimos que eu peguei até que foram juros baratos, mas depois que acaba essa fonte de empréstimo consignado, que são mais baratos, a gente foi para os mais caros também. Então assim, era quando precisava, pegava. Uma coisa é certa, no Brasil existem inúmeras linhas de crédito à disposição dos empreendedores para que eles consigam tocar o negócio. E os bancos pedem garantias nos financiamentos para cumprir as regras do Banco Central e também como uma forma de reduzir os riscos normais da operação. Em média, as instituições financeiras solicitam algo em torno de 130% em garantias sobre o valor do financiamento. Bom, então Bruno, só para a gente repassar aqui para quem está assistindo para a gente. Então, você acredita que faltou planejamento administrativo? Sim. Faltou planejamento financeiro, vocês só pegavam dinheiro e injetavam no restaurante. Sim. Faltou treinamento de funcionário também, que é fundamental. Aí com tudo isso, acabou fechando as portas, né? Exatamente, mas eu acho que o que mais faltou foi a autorresponsabilidade de saber que a gente entrou naquela situação e a gente era o responsável por sair. Então, assim, e faltou conhecimento, né? E essa autorresponsabilidade, que é você saber que você é responsável pelo seu destino, te leva a uma ação, te leva a você buscar conhecimento, livro, curso, palestra, mergulhar num processo de aprendizado para saber por que eu estou errando aqui, o que eu tenho que fazer diferente. Isso é conhecimento. Eu acredito muito que aquilo que eu não tenho é porque eu não sei ter. Se eu soubesse, eu já teria. Por exemplo, por que eu não tenho um jatinho ainda? Porque eu não sei ter, eu não tenho conhecimento, não é dinheiro, é conhecimento. Se eu tivesse conhecimento para ter a grana de ter um jatinho, eu já teria um jatinho. Eu não tenho porque eu não sei ter. Perfeito. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e depois a gente vai analisar cada ponto que o Bruno passou para a gente, investigar aonde foi que ele errou e como ele poderia também ter melhorado e ter continuado com essa empresa. Então a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já. Voltamos! Hoje estamos investigando os erros cometidos pelo Bruno, que em 2012 abriu um restaurante japonês que chegou a faturar apenas R$20 por dia. Ansiedade em abrir um negócio, falta de organização administrativa, financeira, o fracasso era certo para o Bruno. Então, chegou a hora de pegar papel e caneta ou celular para entender exatamente o que aconteceu e achar as soluções para esses problemas. Um dos erros fundamentais que o empreendedor faz é não fazer um planejamento administrativo e financeiro da empresa. Mas isso é como se a gente fosse fazer uma viagem e decidisse vamos fazer uma viagem no final de ano ou no meio do ano e só vamos, né? Sem planejar quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente tem para gastar, aonde que a gente vai ficar e todos os detalhes. Teve um estudo recente que mostra que 70% das empresas que falham, elas quebram por falhas de gestão, seja gestão financeira ou administrativa. E um negócio que o brasileiro gosta de fazer muito ainda para complicar as coisas é misturar finanças pessoais com as finanças do negócio, né? Isso é tão engraçado que até a justiça entende uma famosa confusão patrimonial. E aí, se tiver um problema na empresa, a empresa falir, a justiça pode pegar o dinheiro, inclusive, da pessoa para quitar as dívidas da empresa.
Uma outra coisa comum que eu vejo as empresas cometendo é não saber a diferença entre receita e caixa. Uma coisa é o que você vai receber, mas não adianta nada você ter uma promessa de receber R$1 milhão no final do mês, se você tem que pagar o funcionário na metade do mês e não tem dinheiro. Então, caixa, você sempre tem dinheiro disponível para poder quitar e honrar com as suas despesas, e não com esse dinheiro futuro. Muitos empreendedores que não planejam isso acabam recorrendo ao cartão de crédito, então passa tudo no cartão de crédito, antecipa para receber no dia seguinte e paga uma taxa muito maior que pagaria se recebesse nas datas corretas. Então, confundir esses dois e não fazer esse planejamento financeiro é um pepino para qualquer empresa e deve ser evitado ao máximo. Um outro ponto muito importante é estudar o local onde o empreendedor deseja abrir o seu negócio. Isso é importante porque assim que a gente escolhe qual vizinhança a gente quer morar, e esse daí tem os motivos, né? A gente quer seja perto de uma panificadora, perto do mercado, acesso fácil à escola das crianças. O negócio também tem que estar próximo ao seu público-alvo para que a gente consiga ter o tráfego necessário. Ainda mais se a gente for falar em negócio de comida japonesa ou sorveteria, se você não tem tráfego de pessoas próximas, não adianta nada você abrir um negócio naquele lugar que você não vai atrair ninguém. Por esse motivo, a gente vê muitas empresas abrindo, por exemplo, em centros ou lugares de alto tráfego, em shoppings, porque o cliente já está lá. Então, tem a comodidade e a conveniência de estar próximo ao local onde você está oferecendo o seu serviço. Um ponto importante é você treinar os seus funcionários, né? Não só isso, como dar suporte a eles. Isso é importante e muito relevante, porque os seus funcionários vão ser a cara do seu negócio. Quem está indo lá, ele não está falando com o proprietário, não vai estar falando com o Bruno ou com a Liza. Ele vai estar falando com o seu funcionário. E se você não treinar ele para ele corresponder ao que você espera dele, ele vai fazer o que ele acha que deve fazer e nem sempre isso vai corresponder à imagem que você quer passar da empresa. Então, se você está preocupado com qualidade, você tem que treinar seus funcionários. Se você está preocupado com a imagem da sua empresa, você tem que treinar seus funcionários. Com atendimento, você treina seus funcionários. Com como que vai ser feito o serviço, você treina seus funcionários. Como professor, a gente fala de treinamento o tempo todo. E aí, além disso, não adianta só você treinar sem você dar o suporte, sem você dar algumas autonomias para ele tomar decisão, sem você dar as ferramentas necessárias para o trabalho. Então, é fundamental, se você quer ter uma empresa de alto sucesso, que seus funcionários sejam não só os melhores, mas também muito bem treinados para o atendimento e a necessidade que você queira realizar. Um outro fato importante é que o empreendedor ele tem que estar sempre se renovando e sempre estando relevante no mercado. Ele tem que entender os seus competidores, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo. E, para isso, buscar conhecimento em cursos, em treinamentos, em workshops, vídeos no YouTube, filmes, viagens, traz muitas ferramentas para ele conseguir inovar e conseguir continuar relevante, trazendo inovações para o seu próprio negócio. Quando alguém vai abrir um empreendimento novo, algumas coisas ele tem que prestar atenção. Tá? A primeira é o seu público-alvo. Eu tenho o público-alvo que eu penso que eu tenho, não adianta nada eu imaginar que alguém tem aquela necessidade se eu não for lá e testar isso. A gente chama de efetuação, é uma técnica do empreendedorismo em que a gente vai até o cliente e olha o que a gente tem em mãos, o que a gente tem, quem a gente conhece, e a gente pega isso e vai até o nosso cliente e oferece o que a gente tem com o que a gente tem em mão, antes de gastar qualquer dinheiro, qualquer investimento no empreendimento. Uma vez que a gente tem isso validado, a gente sabe que a ideia funciona, aí sim vale a pena voltar, olhar um plano de negócios, estudar qual que é o mercado, público-alvo, qual as formas de marketing de se atingir o cliente, quais são os canais de comunicação, quais são os nossos parceiros-chave e fornecedores, entender a parte jurídica do negócio, tributária e finanças, embora isso seja um pouco mais difícil e chato para a maioria das pessoas, é extremamente vital para o sucesso do negócio. E aí, quando a gente faz esse plano de negócio completo, que entende operação, entende marketing, finanças, a gente está preparado para diminuir as incertezas e os riscos. Porque o empreendedor não é aquele que toma riscos qualquer, ele não está fazendo aposta.
em seu negócio. O que ele está fazendo é tomando riscos calculados. Ele sabe exatamente o que vai acontecer se os riscos que ele planejou derem errado e o que vai ser a consequência desses riscos. Uma dica que eu daria para quem tem capital e está pensando em empreender é ir atrás primeiro do conhecimento da área que você tem interesse. Entenda bem o mercado, vá conversar com os proprietários de empresas semelhantes, com a concorrência, compreender o mercado, visitar as lojas, prestar atenção na operação, fazer buscas no Google, ver vídeo, aprender tudo que você pode sobre aquela empresa ou sobre aquele estilo, seja uma franquia ou seja a sua empresa própria. E depois que você entende esse mercado, fica muito mais fácil você conseguir entrar nele sem ter surpresas e riscos que poderiam ter sido evitados e com um pouco de estudo sobre o que fazer. Então, minha dica é, primeiro, encontre algo que você é apaixonado, que você vai estar, não importa as barreiras que apareçam, você vai estar disposto a superar. E 2, encontre algo que você entenda e que possa usar suas habilidades e experiências de vida para desenvolver e melhorar e implementar o diferencial no mercado. O Bruno continua aqui ao meu lado e agora, né, Bruno, sabendo aonde você errou, com essas dicas, você tomou um rumo diferente, né? Conta pra gente. Aí sabendo aquilo que a gente fez de errado, a gente resolveu transformar o nosso negócio numa sorveteria. Eu e minha esposa sempre fomos apaixonados por sorvete e a gente fez essa viagem que eu falei no outro bloco e descobrimos um modelo de negócio muito legal, quisemos trazer para Brasília e a primeira coisa que a gente ouviu é: você conhece sorveteiro rico? Você conhece alguém que... Aí começaram as críticas, né? Você conhece algum sorveteiro rico? E sim, a gente conhece hoje vários sorveteiros ricos, né? Então a gente resolveu partir para uma jornada de aprendizado. A gente não sabia nada de como produzir um sorvete, como produzir um gelato. Partimos para uma imersão de conhecimento, fizemos curso, palestra, mentores, consultoria para aprender a fazer e modelar esse negócio. Não só a parte da produção do produto em si, mas do modelo de negócio, do plano de negócio. E aí, quase um ano depois que a gente tomou a decisão, a gente abriu a Estônia. Então a Estônia hoje é um grande sucesso. A Estônia tem hoje uma franquia, resolvemos empreender por franquias. Temos 24 lojas em 5 estados do Brasil e tem sido um sucesso, uma jornada muito gratificante, porque o maior conceito da Estônia que a gente fala é vender felicidade. Então a gente leva felicidade para a casa das pessoas e isso impacta na experiência do cliente, no atendimento, no dia a dia da loja. Então isso é muito gratificante para a gente como empreendedor. Bruno, e aí o que você aprendeu que você falou assim, agora eu não vou mais cometer esse erro? Qual que é a diferença do restaurante japonês para a Estônia? Eu acho que é o planejamento, conhecimento, a gente acredita nesse conhecimento, na busca de mentores, consultoria. A gente lá atrás trouxe pessoas para fazer a marca, fazer o cardápio, para quando a gente foi formatar a expansão de franquia, a gente trouxe também especialistas na área. Então a gente acredita que aquilo que a gente não sabe, a gente vai no mercado e busca esse conhecimento. Uma empresa é feita de conhecimento. Qual é o diferencial de uma empresa hoje em dia? Hoje em dia não tem mais um diferencial físico, né? Não tem mais um capital, aquela coisa antiga do capital. Hoje em dia, o capital é o capital intelectual da empresa, aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela sabe atender o cliente, aquilo que ela sabe entregar ao cliente. Então a gente descobriu que o nosso ativo era o conhecimento. Então até hoje a gente sempre busca aumentar a nossa régua de conhecimento e de capacitação. Então, para a gente poder encerrar, eu quero que você dê uma dica, aliás, para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando a gente. Quem está com uma empresa agora que não está funcionando muito bem, está tendo alguns problemas ali, está perto de fechar, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que busque conhecimento, vá atrás de livros, cursos, mentores, consultoria, tem muita coisa de graça na internet, ouça as pessoas e, acima de tudo, tenha a alta responsabilidade de saber que aquilo que você está passando hoje, você é responsável por sair dessa situação, você é o responsável de virar a chave da sua empresa e fazer uma empresa de sucesso, de ter pessoas capacitadas ao seu lado para levar a sua empresa para o próximo nível. Bom, eu que não sou bobo nem nada, eu vou experimentar um pouquinho Gelato. Gelato, não é sorvete, tem diferença, né? Tem diferença. Qual que é a diferença? Principalmente na matéria-prima, na gordura. A gordura de um sorvete é uma gordura de pior qualidade e o gelato tem ingredientes mais frescos. Show!
Então agora eu vou experimentar o meu. Bruno, quero agradecer você. Obrigado por ter recebido a gente, ter contado a sua história pra gente. E que você seja inspiração para muita gente que está assistindo aí. Que bom, obrigado pela visita. Muito bom contribuir cada dia mais. Obrigado. Valeu, obrigado. Para quem quer empreender, desistir não é uma opção, mas é fundamental reconhecer os erros e buscar conhecimento, entender aonde falhou, para nos negócios futuros conseguir o sucesso. Onde foi que eu errei termina aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até mais!